Flores Ferreira Reportagem nos leva hoje à Itália, um país de imensas riquezas e muita história. A Itália é um país situado na Península Itálica, na Europa Meridional. Duas ilhas no mar Mediterrâneo, Sicília e Sardenha. Os estados independentes de São Marino e do Vaticano são enclaves do interior da Península Itálica e Campione da Itália. É um exclave italiano na Suíça. A Itália foi o berço de várias culturas e povos europeus, como etruscos e os romanos. Roma foi durante muitos séculos o centro da civilização ocidental, berço do Renascimento. Desempenhou um papel importante no desenvolvimento da ciência e da astronomia moderna, a universidade e a ópera. Durante a Idade Média, a Itália foi dividida em vários reinos, como o Reino da Sardenha, o Reino das Duas Sicílias e o Ducado de Milão, mas foi unificada em 1861. A Itália moderna é uma república democrática, com a 8ª melhor classificação no Índice de Qualidade de Vida. É membro fundador da União Europeia e também da OTAN. É membro do G8 e do G20. Centro financeiro e industrial, Milão é considerada a capital mundial da moda. Roma é a 3ª cidade mais visitada da União Europeia. Veneza também é considerada a cidade mais bonita do mundo. Os italianos podem vangloriar-se de uma longa e forte tradição de excelência em todas as artes, colaborando no fato do país possuir o maior número de patrimônios da Unesco. O país possui uma educação pública de alto nível, força de trabalho elevada, índice de caridade alto, além de ser um país globalizado. Agora, uma reportagem diretamente da Itália com Simon Roosevelt. Bom dia, Álvaro Damiani. Aqui é Simon Roosevelt, diretamente da Itália, com dados sobre a economia do país. Segundo o PIB, a Itália foi a 7ª maior economia do mundo em 2006. A Itália tem um número menor de corporações multinacionais. Em vez disso, a principal força econômica do país tem sido a sua grande base de pequenas e médias empresas. O turismo também é muito importante para a economia italiana. No entanto, atualmente o país enfrenta alguns problemas socioeconômicos, enquanto o norte do país é urbano e industrializado. Contrasta violentamente com o sul, área chamada de Mezzogiorno, mais agrário e menos industrializado que o norte, além de possuir alto índice de criminalidade em funções das atividades da máfia. O desempenho econômico da Itália tem sido fraco em relação a seus vizinhos europeus, principalmente depois da crise econômica de 2008 e 2009. Agora tenho dados sobre a história da Itália, que influenciou fortemente a cultura e o desenvolvimento social, tanto na Europa como no resto do mundo. Entre os diversos povos da antiguidade são dignos de menção, em particular, os lígures, os venetos e os celtas no norte, os latinos e os etruscos samitas no centro, enquanto no sul prosperaram colônias gregas, Magna Grécia. E na Sardenha, desde o 2º milênio a.C., floresceu a antiga civilização dos sardos. A primeira capital foi Turim, a antiga capital do Reino da Sardenha, e ponto de partida do processo da unificação da Itália. Depois da Convenção de Setembro, a capital foi transferida para Florença. Em 1866, a Itália adquiriu do Império Austríaco o Veneto. Graças à derrota da França pelos prussianos e após uma rápida ação militar em 20 de setembro de 1870,
Roma foi anexada à capital do reino, com o Tratado de Latrão, em 1929. O Papa obteve a soberania da cidade do Vaticano. Após a Primeira Guerra Mundial, instalou-se a ditadura fascista, que envolveu a perda da liberdade política por mais de 20 anos e a participação do país na Segunda Guerra Mundial junto com a Alemanha. Após o fim da guerra, um referendo estabeleceu a doação de uma república parlamentar. A nova Constituição entrou em vigor em 1º de janeiro de 1948. Temos agora uma outra reportagem diretamente da Itália com Teodoro Alves. Bom dia, Álvaro. Aqui é Teodoro Alves, diretamente de Roma, com informações sobre o clima, que varia muito de uma região para outra. No norte, como em Milão, Turim e Bolonha, o clima é continental. Já no sul, onde ficam as cidades como Foggia e Taranto, o clima é mediterrâneo. As regiões litorâneas têm invernos amenos e verões quentes. E nos Apeninos, neva regularmente durante o inverno. Agora temos aqui conosco o senhor Mafessoni, um especialista no assunto. Bom dia, senhor Mafessoni. Bom dia. Bom, senhor Mafessoni, primeiramente, nós gostaríamos de saber onde a Itália se situa. A maior parte da Itália está localizada na Península Itálica, no continente europeu, e onde dois enclaves dependentes são localizados, a República de San Marino e o Vaticano. As ilhas de Sicília, Sardenha e Alba também fazem parte da Itália. O terreno italiano é bastante acidentado, com os Apeninos formando o esqueleto central da península. O ponto mais alto da Itália é Monte Branco, com seus 4.810 metros de altura. Mas dois vulcões estão mais associados com esse país, que são o Monte Etna, na Sicília, e o Monte Vesúvio, perto de Nápoles. Agora, por favor, senhor Mafessoni, fale um pouco sobre a religião da Itália. Sobre a religião, sabemos que o catolicismo romano é de longe a maior religião do país. Embora a Igreja Católica não seja mais a religião oficial do Estado, a minoria religiosa mais antiga do país é da comunidade judaica. Bom, senhor Mafessoni, agora o público gostaria de saber como é a política interna da Itália. Sobre a política, sabemos que o sistema judiciário italiano é baseado nas leis romanas, mas foi modificado pelo Código Napoleônico e outros estatutos adicionais posteriormente. Há também uma corte constitucional, uma inovação pós-Segunda Guerra Mundial. Senhor Mafessoni, fale um pouco para nós sobre a demografia italiana. Sobre a demografia, a gente sabe que em janeiro de 2009 foi feita uma pesquisa e revelou que a população italiana passou dos 60 milhões. E essa aí é a quarta maior população da União Europeia. A densidade populacional da Itália é de 199,3 habitantes por quilômetro quadrado. Bom, senhor Mafessoni, eu percebi que você está falando de uma maneira bem clara e fácil do público entender o que você está falando sobre a Itália. Bom, agora eu gostaria de saber, nos fale um pouco sobre o idioma que é falado pelos italianos. Sobre o idioma, todos devem saber que o idioma oficial lá é o italiano, o mais falado. Mas ele não é falado por toda a população, mas sim por parte da população. O italiano padrão é uma língua derivada do dialeto de Toscana, mas hoje em dia existem diversas línguas faladas no dia a dia da população italiana, como o sardo, napolitano, vêneto, friulano, o francês, o alemão e o esloveno. Bom, agora nos fale um pouco sobre as comidas associadas à Itália. Sobre a culinária, sabemos que as comidas mais associadas à Itália
são a pizza, o queijo, a macarronada e o vinho. Sobre a pizza, sabe-se que foi descoberto um pão pré-histórico, no formato de pizza. Conforme o tempo foi passando, foi se modernizando, acrescentaram o molho de tomate, o queijo e outros temperos. O macarrão foi inventado na China. Porém, a macarronada, que é o simples macarrão com molho de tomate, é tipicamente italiano. Senhor Mafessoni, agora nos explique um pouco sobre a história cultural italiana. Como sabemos, a Itália tem uma longa história cultural. A Itália é um dos países que mais influência teve e tem na cultura europeia e mundial. A unificação da Itália só se ocorreu em 1870. Em função disto, muitas tradições culturais que hoje reconhecemos como italianas são mais de regiões típicas da Itália, não do país todo. A Itália é local de nascimento de diversos movimentos artísticos e intelectuais que se espalharam pela Europa e pelo mundo, como o renascentismo e o barroco. Bom, chegamos ao final deste programa. Queremos agradecer a presença do senhor Mafessoni aqui na Ferreira Reportagem e até na próxima semana. Ma c'era l'anni neve le sciagliette, tu sai adoro. A costa caro ingrato e più di schiette, almeno a collo fuoco e voce ma si fuie, te lascia sta, e non te corre presso, non te struie, solo a guardar, Iambo,